Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, neste vídeo aqui, neste conteúdo, vamos trazer para vocês hoje a história do Exu Morcego. Uma história magnífica, legal, é claro, uma história muito boa também. E é claro, né, uma história de vida que traz pra gente ensinamentos, que traz pra gente o conhecimento também. Além disso, é claro, a gente vai conseguir compreender um pouco mais esta entidade que às vezes é mal compreendida, né? Ainda mais por carregar este nome, né? Esta falange, Exu Morcego. Será que ele é um morcego mesmo de verdade? Mas só para dar um spoiler para vocês aí, vocês sabiam que este Exu em vida, em alguns momentos da sua vida, ele viveu como um morcego realmente? Vocês sabiam dessa? Não? Então acompanha aí esse vídeo do início ao fim. Aí lembrando que quem pediu pra gente trazer essa história aqui foram os inscritos. Bem simples para você mandar a sua sugestão aqui. Basta ser inscrito aqui do canal e deixar sua sugestão no comentário deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Ah, eu tenho curiosidade para conhecer tal entidade, tal Exu, tal caboclo, tal preto velho. Seja inscrito e comente logo abaixo. Então se inscreva, tá bom? E não esquece, pessoal, acompanhe o canal, dá aquela valorizada, apoie, curtindo, se inscrevendo, compartilhando com um amigo, porque se a gente está falando do Exu Morcego aqui, é porque em vídeos futuros a gente vai trazer as características dos médiuns que trabalham com esta entidade. E aí, você trabalha com o Exu Morcego? Sabe as características que você pode possuir? Então acompanhe o canal. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a história do Exu Morcego. Pois bem, pessoal, primeiramente, antes de eu dar início, eu tenho que ressaltar a vocês o seguinte: Exu Morcego, ele teve várias vidas, sim, então, ou seja, ele teve várias reencarnações. Aqui estaremos citando aqui, foi uma das suas últimas reencarnações, na qual fez ele acabar se tornando ali um Exu, recebendo essa missão de Exu de voltar à Terra, né, como uma entidade espiritual para poder ajudar os outros, tá bom? Primeiramente, a gente vai falar para vocês onde foi que Exu Morcego nasce. Na verdade, Exu Morcego nasce na Rússia. Sim, é até um pouco diferente a gente trazer histórias assim, porque a maioria dos Exus ou das entidades é Espanha, né? São lugares mais diferentes assim, né? Vamos dar esse exemplo, mas porém Exu Morcego nasce na Rússia. E sim, nasce de uma família influente, de uma família com grandes condições. Então a gente não vai nem entrar muito em detalhe aqui para falar sobre a sua infância, né? Porque até então a infância do Exu Morcego foi ali uma infância ótima, né, para os padrões da época. Ah, e para você que não sabe, Exu Morcego nasce ali no início do século XIX, tá bom? Ou seja, no início, por volta de 1800, 1801, assim, bem no início mesmo do século XIX, tá bom? Então a gente já consegue compreender ali qual foi a época, o período que ele nasce, e nasce na Rússia. Até então a cidade, nós não temos a cidade de nascimento, tá? A cidade que ele nasce não temos, mas calma que vocês vão entender. Vamos lá, primeiramente, quando Exu Morcego nasce, ele recebe o nome de César. Sim, César, pronto, teve ali uma infância comum, tradicional, tá? Pelos padrões da época. Até então a sua família era uma família de condições financeiras muito grande, então para ele foi tranquilo a infância. Desde a infância, César, nosso querido Exu Morcego, era uma pessoa, né, muito estudiosa, sempre buscando aprender uma coisa ou outra. Então ele acaba virando médico. Conforme o tempo vai se passando, ele vira um doutor. Depois disso, consequentemente, ele vira um cientista. Ou seja, o trabalho de César, ou do Exu Morcego, era trabalhar na descoberta, né,
de curas para doenças que tinham ali na época, né, naquele período. E a gente vai entrar num detalhe que é bem interessante. César, né, nosso querido Exu Morcego, perde os seus pais muito cedo, tá? Ou seja, ali na sua adolescência ele acaba perdendo os seus pais, ok? Então a cidade onde ele vivia, ele acaba se mudando para uma outra região, que no caso é a cidade de Kiev. Kiev, deixa eu ver se é assim que lê mesmo. A cidade de Kiev, vamos ver se é assim. Isso mesmo, Kiev é a cidade na qual o Exu Morcego acaba se mudando, nosso querido César, tá? Por quê? Porque ele já tinha perdido os seus pais. Ah, mas ele perdeu os seus pais pelo quê? Não se tem relatos, mas tudo indica ser por doenças da época, tá? Aí vamos entrar num outro ditado, que é a raiva. Assim, que eu tô falando de raiva, eu tô falando sobre a doença da raiva. Naquela época, tá? A raiva, essa doença, estava se propagando demais e era mal compreendida, compreenderam? Aí vocês vão entender por que ele vai para a cidade de Kiev. Existia naquele período um foco muito grande dessa doença na cidade de Kiev, tá? E todos ligavam essa doença a coisas espirituais, ou seja, quem contraía raiva, acreditava-se que essa doença vinha de animais que estavam possuídos, tá? Deixando bem claro que neste período aí, pessoal, né, que ele muda para Kiev, aí depois ele se torna um doutor, um médico e depois, consequentemente, cientista. Então ele vai para Kiev nessa intenção, tá, de fazer estudos, né, focados ali na doença da raiva, tá? Então o que a gente compreende? César, nosso querido Exu Morcego, era um médico, né, que buscava cura para doenças. E o que estava muito forte naquele período era a raiva. Então ele vai para Kiev. Ali em Kiev, muitos ligavam essa doença da raiva com algo espiritual. Normalmente essa doença era transmitida por lobos, tá? Na época era transmitida por lobos. E muitos ali da região acreditavam que esses lobos que transmitiam essa doença da raiva estavam possuídos, tá? Como César tinha um foco maior na questão científica, né? Então ele não se importava tanto com o lado religioso, o lado místico. Ou seja, enquanto os ignorantes, vamos assim dizer, achavam que era algo espiritual, César achava que era uma doença como qualquer outra, tá? Então César começa a estudar, né, sobre essa doença, sobre a raiva, como ela é transmitida, enfim, ele começa ali a ter um foco maior nos estudos. Porém, o que acontece? Ele não encontra uma solução, ele não encontra nada, nenhum tipo de tratamento, nem nada do tipo. Foi quando César começa a achar que realmente essa doença fazia parte ou tinha algo escondido, algo espiritual atrás ou por trás dessa doença, tá? Então ele começa a focar os seus estudos nesse lado um pouco mais místico. Então ele ajunta a ciência, né, que era o que ele aprendeu com os estudos, e tenta colocar junto à ciência esse lado místico. Foi aí nesse período que César também acaba se tornando um alquimista, tá? Ou seja, utilizando de elementos, utilizando de outros meios, né, meios espirituais para tentar estudar ali aquela doença. Então a gente já consegue compreender que já é uma entidade que mesmo em vida traz todo esse conhecimento também da magia, né, do esoterismo, do misticismo, tá? Então porque ele também agrega os seus estudos, ele acaba agregando também esse meio espiritual e místico, tá bom? Só que aí agora nós vamos para um outro lado da história, que é até então o porquê que ele recebe esse nome de Exu Morcego, certo? O que ele percebe através de exames?
que um dos maiores portadores desta doença, que era a raiva, era o morcego, tá? Porém, é claro que o morcego ainda não era estudado como outros animais, porque até então, como eu falei para vocês, o foco ali do transmissor era lobos, ou seja, a doença normalmente vinha de lobos, tá? Porém, um dos maiores transmissores que ele foi descobrindo através dos seus estudos foi o morcego. Então, como um ato de compreender mais a doença, ele foca os seus estudos neste animal, no morcego. Lembrando que César era rico, tinha muito dinheiro, enfim. Então ele foca seus trabalhos ali neste bicho, nesse animal. Porque até então, naquela época, pessoal, os lobos já eram caçados, tá? Porque muita gente tinha medo até então, tanto do animal, como também da transmissão da doença da raiva, como também outras pessoas tinham o medo espiritual, né? Porque achavam que os lobos eram animais que estavam possuídos, por isso que transmitiam a doença da raiva. Então existia todo uma história, existia toda uma lenda atrás dessa doença da raiva, tá? Existia ali um misticismo, uma lenda muito forte, tá? Então ele foca o seu trabalho, os seus estudos com o morcego. Aí que a gente vai para uma parte da história meio que louca. Vamos lá. César queria compreender como esse animal, né, se comportava, como ele se comportava, qual era assim enfim, a sua vida, a vida deste animal, como ele se alimentava. Ele queria compreender tudo, porque ele achava que se ele compreendesse o morcego, ele conseguiria compreender também, ou achar meios ou formas de tratar essa doença da raiva. Então o que acontece? Como ele era muito rico, tinha muito dinheiro, ele compra um castelo afastado da cidade, tá? E até então um castelo estratégico, na qual existia ali muito desse animal, do morcego. Então ele vai para esse castelo, e nesse castelo ele começa a focar os seus trabalhos, os seus estudos referente a este animal, sempre no intuito de buscar ali a cura ou tratamento para a raiva. Só que aí tem um porém, ele começa a viver como um morcego, na intenção de compreender o animal. Então César começa a ter hábitos noturnos, César começa a ficar isolado nesse castelo, César começa a ficar muito tempo no escuro. Isso tudo, né? Isso tudo que ele faz é para tentar perceber ou compreender este animal, este bicho, que era o morcego. Então, na época, ele já era chamado de Doutor Morcego, tá? Porque até então alguns acreditavam que César tinha vendido a sua alma para o demônio, por isso que ele tinha que viver junto com os morcegos. Lembrando que ele estava em uma região que era extremamente religiosa, né? Ele estava em uma região na qual tinha muito esse misticismo entre as pessoas. Então, é claro que a fama dele foi correndo ali com o tempo. Mas calma que ainda tem uma outra parte da história. Nessa época, pessoal, como eu já havia falado para vocês, César vivia como um morcego, tá? Não porque ele era louco, nem nada do tipo. Até então, a intenção disso tudo era focar os seus estudos para compreender o animal, para que assim ele compreendesse também, né, essa doença da raiva, tá? Só que aí, o que acontece? Ele, né, não encontrou solução. Ele não estava encontrando soluções para a cura dessa doença da raiva. Então ele já estava vivendo como morcego, compreendendo o animal, toda ali a sua vida, como o animal se comportava. Até então, este morcego, nesta época, desenvolve, no caso nosso querido César, desenvolve ali uma sensibilidade da luz. Então, devido aos seus estudos, realmente
né, o que ele estava estudando, ele acaba trazendo praticamente até uma vida para ele constante. Porque como ele ficou muito tempo ficando no escuro, junto com morcegos, vivendo como morcego, ele acaba desenvolvendo também certas coisas que os morcegos fazem, né? Morcego é um animal noturno. Então, a luz do sol para César era uma luz que já irritava ele. Então, ele desenvolve essa sensibilidade, aí no qual ele começa a trabalhar só à noite. Quando ele vai sair, ele sai só à noite, ele ficava isolado. E isso tudo criou, é claro, uma lenda muito forte ali, tá, em cima de César. Por isso que muitos chamavam ele de Doutor Morcego. Alguns até então acreditavam que César bebia sangue. Sim, achavam que César já tinha se tornado morcego e vivia da mesma forma. Então muitos acreditavam que César bebia sangue como os morcegos, tá? Só que isso, lembrando que era apenas uma lenda, né? Ele estava em uma cidade extremamente religiosa, então é claro que as pessoas da época, sem compreender qual era o foco dos seus estudos, então começaram a inventar bastante coisa ali. Mas enfim, agora vamos compreender aqui o que acontece depois desse período. O que acontece é que ele não encontra a tão sonhada ali solução ou tratamento para esse tipo de doença. Aí César, que já tinha conhecimento da espiritualidade, do misticismo, né, porque ele também havia se tornado um alquimista, ele já compreendia essa coisa da magia, ele resolve fazer um ritual de invocação, tá? No intuito de barganhar conhecimento, tá? Vamos assim dizer, conhecimento, para que ele encontrasse a cura não só para a raiva, mas como para outras doenças. Ou seja, vamos dizer assim que ele faz um pacto, tá? Ele faz um pacto e nesse pacto a intenção era que ele obtivesse bastante conhecimento para que assim ele pudesse descobrir ali a cura para a raiva, a cura para outras doenças, porque até então o foco e o trabalho de César era esse, né? Era buscar o tratamento para diversas doenças, só que nesse período ele estava focando ali na raiva, que era uma doença que estava atingindo muita gente. Então, pronto, ele faz esse ritual e faz ali um pacto. Ele faz um pacto com espíritos trevosos, tá? Porém, depois desse pacto, realmente ele consegue ter o conhecimento necessário para começar a fazer o tratamento da raiva. Então vamos compreender o seguinte aqui. A raiva, ou a vacina contra a raiva, ela só foi ser desenvolvida anos e anos depois desse período, tá? Ou seja, então não foi César, tá, que descobre a vacina contra a raiva. Só que através dele, através dos estudos de César, que se originou o tratamento para a raiva, tá? Então o César ele acaba, através desse pacto, tendo o conhecimento necessário para dar início ao tratamento ali da raiva, para dar aquele começo, aquele início do tratamento. Então ele foi um dos pioneiros, ou seja, sem os estudos dele, né, de César, provavelmente nós não teríamos uma vacina, ou então provavelmente ia demorar muito mais para que a gente encontrasse ali a cura, não, o tratamento, né, a vacina contra a raiva. Lembrando, pessoal, só para vocês terem noção, César vivia na Rússia, em Kiev, e a vacina da raiva, a primeira vez aplicada em um ser humano, foi feita em Paris, tá? Ou seja, França. Então a gente tem um local aqui, outro local totalmente distante, mas como eu disse, essa questão de estudos ali foi um dos pioneiros, tá bom? É claro que o tempo se passa e César acaba falecendo. Sim, ele falece já um pouco já mais velho, ele tinha ali por volta dos seus 47 anos, agora mais velho entre aspas, né? Ainda estava novo ainda. Agora vamos compreender o porquê que ele falece, o porquê que ele chegou a desencarnar, tá? Vamos lá. Como ele estava focando os seus trabalhos com a compreensão ou buscar entender como se comportava esse animal, então ele vivia praticamente da mesma maneira. Então
o próprio Exu Morcego acabou contraindo a raiva, devido ao contato direto com esses animais. E provavelmente, é claro, como ele estava estudando isso, ele tinha contato direto com morcegos que estavam com esta doença. Consequentemente, ele acaba atraindo essa doença também e acaba desencarnando, falecendo, tá bom? Então foi assim o seu desencarne, tá bom? Porém, muita gente pode dizer que o desencarne dele foi sofrido, e na verdade não foi. O desencarne dele foi rápido e sem muito sofrimento. Só que aí vamos compreender uma coisa. Quando o Exu Morcego, quando César morre, quando ele desencarna, lembra que eu falei para vocês que a cidade na qual ele vivia era uma cidade muito religiosa. Muitos já tinham medo ali daquele castelo, tinham medo de César, porque acreditavam que César, né, realmente era uma pessoa que tinha um pacto ali com o demônio, e realmente ele acabou fazendo um pacto futuramente, mas enfim. Então, quando ele desencarna, quando ele morre, moradores da região, da cidade, vão até a casa ou castelo de César e bota fogo em tudo, ou seja, destrói tudo, porque era uma cidade religiosa e tinham medo. Acreditavam que depois da morte de César ele podia voltar em espírito para poder ir atrás das pessoas. A ignorância do ser humano é complicada, mas foi assim que ocorreu. Mas pois bem, quando ele chega no plano espiritual, gente, o que acontece? Sim, ele vai para um umbral. Sim, umbral. Vamos dizer aqui, de forma resumida, que ele teria ido para o inferno, um local de sofrimento. Agora vamos compreender o seguinte: ele vai para as trevas. Por que ele vai para as trevas? Porque o seu coração em vida estava consumido pelas trevas. Realmente estava consumido pelas trevas. Além de falar do acordo que ele fez em vida, né? Ele fez um acordo com as trevas. Então ele vai sim, quando vai para o plano espiritual, ele vai para as trevas também. Só que aí a gente tem que compreender uma coisa. César em vida, ele já era um cientista, ele já era um estudioso, um alquimista, um médico, um doutor. Então ele tinha conhecimento. E essa bagagem que ele leva para o plano espiritual no seu desencarne o auxilia, ou seja, a sua evolução, né? Conhecimento é evolução. Então, isso tudo auxilia. Ele percebe que ele estava num local de escuridão, na qual ele viveu por muitos anos, porque enquanto ele era vivo, ele viveu na escuridão, porque ele estava no estudo ali, era um estudo dele. Só que ele percebeu que aquele local não era um local para ele. Só que ele pensou: como eu faço para sair de onde eu estou? Se ele estava nas profundezas do umbral, num local inferior, abaixo, ele precisava subir. Com o conhecimento que ele tinha, nosso querido César se transmuta, tá? O seu espírito se transmuta em um morcego. Sim. E com a capacidade que esse animal tem de locomoção, enfim, ele consegue sair ali da onde ele estava, né? Ele consegue sair do umbral, ele consegue sair das trevas ali. Só que aí tem um porém. Ele queria salvação. Salvação que eu falo assim, ele queria um local de descanso, ele queria ir para um plano superior. Só que tinha um porém. Ele não podia ir para um plano superior. Sim, ele não podia ir. Primeiramente que ele tinha feito acordos com espíritos trevosos, tá? E ele ainda não havia cumprido esse acordo, então ele estava em dívida. Então ele não podia ir para um plano superior, independente dos conhecimentos, da carga evolutiva que ele tinha. Só que aí o que acontece? Espíritos do plano superior, no caso outras entidades, fazem um acordo com ele. Para você pagar toda a sua dívida e se arrepender de tudo aquilo que você fez, faça o seguinte: volte em terra, agora como uma entidade orientadora, como um guardião de orientação, para poder ajudar aqueles que passam por coisas semelhantes a você. Fazendo isso, você vai ganhar a evolução necessária.
Então Exu Morcego começa a se manifestar aqui dentro dos terreiros. Lembrando que nessa época ele já tinha ali o costume de ser chamado de Doutor Morcego, então o nome Exu Morcego veio até dessa própria vivência dele. Tá, é uma história até um pouco intrigante quando a gente fala de Exus ou entidades que possuem nomes animalescos ou nomes de animais. Só que é uma história até interessante para você ver como é que era as coisas, como acontecia no passado. Tá, então Exu Morcego começa a se manifestar aqui. Então isso foi um pouco da sua história, um pouco da sua vida. Agora vamos falar como é a entidade, como ela trabalha, qual que é o seu foco de trabalho, tá? Como também algumas características da própria entidade, tá bom? Então, chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe nos comentários aí a sua opinião até aqui, tá certo? Vamos lá. Exu Morcego, pessoal, é um Exu extremamente inteligente, com conhecimento fora do comum. Quando ele se manifesta dentro dos terreiros, sempre vem dando uma aula. Uma coisa importante que a gente tem que citar aqui é que é uma entidade muito séria, muito séria. Como em vida, ele era um filósofo, um cientista, ou seja, era um homem com uma bagagem muito grande e ele levava o seu trabalho muito a sério. Então não é aquele Exu de brincadeirinha, não é aquele Exu de jogar conversa fora, não é aquele de jeito nenhum. É uma entidade direta, muito séria no que fala e no que faz, e meio que pavio curto ali, ou seja, paviozinho bem curto, bem às vezes muito grosso no jeito de falar, mas não que isso seja necessariamente algo que a gente veja como ruim, né? Mas isso é a forma que o Exu lida com as coisas também, porque era a forma que ele era, né? Vamos assim dizer. Conhecedor da magia oculta, então sim, é o Exu que faz magia, pratica magia e tem uma conexão muito forte com animais. Não só necessariamente morcego, mas com animais de forma geral. Então ele tem conexão com qualquer tipo de animal. Normalmente recebe oferendas, sim, sacrifício, tá? Porque como ele tem uma ligação muito forte com diversos animais, o sangue, o egé vindo dos animais é um dos elementos também importantíssimos para que Exu Morcego também possa trabalhar, possa fazer ali magia, tá bom? Então dá para compreender. Agora uma outra questão também é a sua forma de trabalho. Ele é uma entidade astuta, rápida, trabalha muito na questão de desobsessão espiritual, quebra de demanda, tá? Por quê? Exu Morcego é um dos Exus que tem uma sensibilidade muito grande para captar energias trevosas. Ou seja, você vai no terreiro, você está passando por algum problema, às vezes outras entidades não vão perceber. Exu Morcego rapidamente percebe. Por quê? Como ele teve essa vida que teve e essa ligação que ele tem com este animal, Exu Morcego, faz com que o próprio Exu, tá, tenha uma percepção muito aguçada, tá? Então é aquele Exu que dentro de um terreiro é aquele Exu que está sempre observando as coisas, sempre olhando ali as coisas, seja um consulente, um visitante, seja o que for, e ele consegue perceber coisas que outros Exus não conseguem, consegue perceber coisas que outras pessoas não conseguem por conta dessa sensibilidade, como o próprio animal que tem o sensor, enfim, ele tem essa capacidade. Então, em um pouquinho deste Exu. Agora vamos falar aqui das características. Tá? As características de trabalho, tá? Eu já falei que é um Exu muito duro, muito direto, é um Exu que trabalha com a magia, com o ocultismo, tá bom? E uma coisa interessante, não é o Exu de ficar ensinando. Ele não é o Exu de ficar ensinando, ele é o Exu de chegar lá, prática e pronto. Quer aprender, fica do lado observando. Só que não é o Exu de chegar até você e ficar ali, ó, é desse jeito, não. É um Exu que não tem paciência, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui quais são as suas oferendas, tá? Padê tradicional de Exu, farinha de mandioca com dendê. Agora entra a questão da utilização
do animal, do sacrifício. Muitas pessoas ficam pensando, Exu morcego bebe sangue. Não, gente, não. Pode acontecer em determinadas ritualísticas, em determinados momentos, que o próprio Exu vai fazer a utilização do sangue, beber o sangue. Isso vai variar conforme a doutrina, conforme cada casa, cada terreiro, porque existem doutrinas de quimbanda, tá, na qual o Exu bebe sangue. Então o Exu morcego ali na quimbanda, sim, ele pode fazer o consumo do sangue, mas isso em ritualísticas específicas e em momentos específicos. Não é que é a bebida que ele sempre vai estar bebendo, não, tá bom? Só para deixar claro. A bebida do uso, normalmente, do Exu morcego, vamos lá, é o uísque, conhaque e o Campari, sim. E o vinho também. O vinho e o Campari são bebidas, tá, muito comuns oferecidas a Exu morcego. Até então são bebidas que lembram a cor do sangue, lembram esta energia. Então é como se fosse um simbolismo trazendo a energia do Egé, tá? Trazendo a energia ali do sangue. Então essas bebidas. Charuto tradicional, ele vai fazer o uso. E agora, quando ele se manifesta dentro dos terreiros, não é um Exu de ficar dando gargalhada, mas é um Exu que mostra a sua presença. Então, nesse sentido de vir querer mostrar a sua presença, então ele pode pisar firme, ele pode olhar diretamente para alguém, ele pode fazer algum trejeito ali, no intuito de mostrar a sua presença. Então ele vem meio que firme, trazendo uma energia sim densa, porque, para você que não sabe, Exu morcego, quando trabalha, ele também trabalha com outros espíritos que o acompanham, e sim, espíritos trevosos, que estão praticamente sobre a tutela dele. Exu morcego, ele trabalha no resgate de espíritos, no resgate de alguns. Então muitos desses espíritos que nós consideramos trevosos ou negativos, estão sobre a tutela ou sobre o comando de Exu morcego. Então às vezes é comum, quando o Exu morcego trabalha, a gente sentir uma outra presença, uma presença às vezes pesada, uma presença às vezes negativa, tá? É porque ele traz consigo outros espíritos que estão sob comando dele, tá? Agora vamos lá, uso de cartola. Dificilmente usa cartola. Em algumas ocasiões vai fazer o uso do chapéu, o chapéu tradicional. A capa normalmente é um objeto muito valioso utilizado pelo Exu morcego, tá? Em algumas circunstâncias ele pode optar por se manifestar sem camisa, sem a blusa aqui, sem a parte de cima. Se é mulher, normalmente utiliza só aquele top tampando os seios. Mas lembrando que isso também vai conforme a doutrina. Eu estou falando de forma natural, naturalmente isso pode ocorrer, dele querer se manifestar sem camisa, utilizando apenas ali uma capa. As suas cores, gente, é o vermelho e o preto, né? Apesar que muita gente associa que a cor de morcego é apenas o vermelho, porque tem ligação com o sangue, e na verdade não, tanto o preto como o vermelho são cores tradicionais utilizadas pelo próprio Exu, e isso vai incluir suas vestes, sua capa, cores de vela, tá? Então o vermelho e o preto. Agora vamos aqui para campo de atuação. Qual é o campo de atuação dessa entidade? Em todo local: calunga, cemitério, encruzilhada, estrada, mata, normalmente lugares mais isolados. E a preferência sempre ao agradar esta entidade, ao fazer algum tipo de oferenda, que seja à noite, que é o período de atuação desta entidade. Lembrando que Exu morcego utiliza a energia da noite, a energia da lua, para realizar os seus trabalhos, tá bom? Então, deu para vocês compreenderem um pouco sobre essa entidade? Gostou? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se tiver alguma sugestão para novos vídeos. E é claro, em breve a gente vai falar dos médios que trabalham com Exu morcego. Então acompanhe o canal. Gostaram? É isso, né, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Axé a todos e Laroye Exu morcego.